Vasco e Flamengo se enfrentam hoje às 8 horas da noite, horário de Brasília, aqui no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. E se no jogo contra o Fluminense a gente teve o Rodinei, que está de férias aqui no Brasil, como um dos torcedores ilustres aí, né, nas arquibancadas do Maracanã, hoje teremos o cria do Ninho, Vinícius Júnior aí, né, reforçando o apoio aí, né, ao Flamengo nesse jogo contra o Vasco da Gama. E também vamos estar falando aí que história é essa aí do Messi vindo jogar Libertadores. É, e torcedores do Flamengo já caíram, botaram a internet abaixo aí, né, pedindo a contratação do atacante argentino. Também vamos estar falando aí, né, do cria do Flamengo, o Lázaro, né, que foi um dos grandes nomes do Almeria na La Liga e teve seu passe valorizado aí, né, e o Flamengo pode estar recebendo bolada numa possível venda futura aí, né, do atacante. E também vamos estar falando da tabela do Campeonato Brasileiro, de como ela ficou após essa rodada. Lembrando que o jogo de Flamengo e Vasco hoje fecha a 9ª rodada aí, né? E também da agenda do Flamengo, que tem jogo da Libertadores nesta semana, na próxima quinta-feira. Então vamos lá, né? Porque Flamengo e Vasco se enfrentam hoje nessa segunda-feira aí, né, às 8 horas da noite, horário de Brasília, no Maracanã, fechando a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco, que vem de derrotas aí, né, está na zona de rebaixamento aí, né, não vence há 3 jogos seguidos. Então, ele que com certeza vai continuar lá, porque o Flamengo, que vem invicto há 7 rodadas aí, né, embalado ainda por cima pela vitória por 2-0 contra o Fluminense pela Copa do Brasil na última semana aí, né? E com uma vitória hoje, o Flamengo pode entrar no G4, né? E tomar a vaga que atualmente é do Fluminense, que está em quinto lugar com 16 pontos aí, né? E no jogo de hoje aí, né, Vinícius Júnior vai estar presente hoje aí, ele que está de férias aqui no Rio de Janeiro aí, né? Já confirmou sua presença logo mais no Maracanã, e a torcida do Flamengo e o Flamengo, sabendo disso, se organizou para realizar uma homenagem ao nosso criado do Ninho. Lembrando que teve mais uma vez um caso aí, né, do contra ele lá no Real Madrid, né, na La Liga. Então, a torcida do Flamengo, o Flamengo preparou uma linda festa nas arquibancadas do Maracanã, que já tinha feito algo no jogo contra o Cruzeiro, que teve aquele mosaico lindo, todos com o Vini Júnior. Hoje teremos uma festa especial e com a presença do ídolo rubro-negro aí, né? Na minha opinião, o Vinícius Júnior é um ídolo rubro-negro aí, né? Que estará presente e receberá as devidas homenagens aí, né? E apoio aí, né? Dos torcedores do Flamengo. E falar agora aí, né? Do Messi, que recebeu um convite para jogar a Libertadores aí, né? E torcedores do Flamengo, que não são bobos, pedem logo a contratação aí, né? Do atacante argentino aí, né? Então, o Messi, que nas últimas semanas aí, né? Sacudiu as manchetes esportivas aí, né? Com a saída dele do Paris Saint-Germain após 2 temporadas aí, né? E com o camisa 10 da Argentina, recebeu o convite aí, né, do Alejandro Rodrigues, presidente da Conmebol, para jogar a Libertadores, e torcedores do Flamengo, lógico, né, foram à rede social aí, né, pedir a contratação aí, né, mandando o departamento do futebol do Flamengo abrir o olho aí, né, Marcos Braz, Bruno Spinda aí, né, porque se caso o Messi vier jogar no Flamengo, na Libertadores, né, o Flamengo aí, né, seria um dos grandes times aí, né, a estar disputando o contrato aí, né, do atacante aí, né. Sei que isso é uma coisa meio fora da normalidade aí, né, porque o Barcelona também tenta repatriar o atacante, além de Al Hilal da Arábia Saudita, Inter Miami ainda também desejam o craque argentino. Então, fica aí, né, na expectativa e na vontade nossa aí, né, de ter Lionel Messi no nosso ataque. Agora falar, né, do outro cria do Ninho, né, que é o Lázaro aí, né, um dos grandes destaques do Almeria nesta temporada aí, né, e ao salvar o time do Almeria do rebaixamento lá do campeonato espanhol, né, ele teve um aumento aí, né, de 30% de valorização de mercado do jogador, e com isso o Flamengo, que manteve 30% por uma venda futura do atacante, caso apareça uma proposta aí para a venda do jogador, o Flamengo pode estar embolsando valor
milionária aí, né, com a venda do atleta. E agora falar aqui, né, da tabela do Campeonato Brasileiro, de como ela ficou após essa nona rodada aí, né, lembrando que se iniciou neste final de semana, fechando hoje aí, né, então o Flamengo que estava em nono colocado na oitava rodada, se manteve aí, né, devido aos resultados e com uma vitória hoje contra o Vasco da Gama, com acima de 2 gols aí, né, pode estar ocupando aí, né, a vaga que é atualmente do Fluminense aí, né, em quinto lugar do Campeonato Brasileiro aí, né, com 16 pontos, e o Flamengo fizer 2 gols, vai ter um saldo positivo de 7 gols, né? Flamengo que está com, vamos lá, de 4 gols. Flamengo vencendo com 2, chegar a 6. E o Fluminense, que está com saldo positivo de 5 gols aí, né? Perderá a posição para o Flamengo na tabela do Campeonato Brasileiro aí, né? E agora vamos estar falando aí das prováveis escalações aí, né? Lembrando que o Flamengo vem embalado, como eu falei no início do vídeo aí, né? Está 7 rodadas aí, né? 7 jogos invictos, né? Com 4 vitórias e 3 empates. Então, com o embalos depois do jogo contra o Fluminense aí, né? 2-0 pela Copa do Brasil, o Flamengo que triunfou a vaga aí, né? Na próxima fase da competição aí, né? E agora com 13 pontos, buscando aí, né? Mais uma vitória para chegar a 16 pontos aí, né? E chegar ao G4 do Campeonato Brasileiro aí, né? Então, o provável time do Flamengo para essa partida aí, né? Com mudanças aí, né? Porque apesar da confiança aí, né, que o Flamengo chega após eliminar o Fluminense aí, né, que se classificou às quartas de finais aí, né, o nosso treinador tem alguns problemas aí, né, nessa semana que é bastante importante aí, né, e Gabigol, que deixou o campo com incômodo no músculo anterior da coxa esquerda, é dúvida junto com o Léo Pereira, que também sente dores mais na posterior da coxa esquerda, e esses dois podem ser desfalques certos para essa partida aí, né. Então, vale lembrar que o nosso técnico Jorge Sampaoli deve fazer um controle de carga antes desse clássico aí, né? Já de olho também no jogo contra o Racing, que é nessa quinta-feira aí, na quinta rodada da Libertadores, fase de grupos da Libertadores aí, né? No Maracanã também. Então, Flamengo aí, né? Que é, teve o cronograma do dia de hoje com treinamento, chegada dos jogadores no Ninho do Urubu às 10 horas da manhã, treinamento às 11 para o controle de carga, né? Nada com a força do treinamento que foi do final de semana. Em seguida, a delegação almoçará e ficará concentrada no Ninho do Urubu e sairá em direção ao Maracanã às 15 para as 5 da tarde, é horário de Brasília, com a previsão de chegada às 6h15 da noite aí, né? E na sequência, a bola que rola aí nas 8 horas da noite aí, né? Com a provável escalação do Flamengo, que a gente vai estar colocando aqui na tela aqui para a gente debater aí, né? O que vocês acham dela? Que o Flamengo vem com o goleiro Matheus Cunha, novamente, no gol do Flamengo ainda, ele que está ganhando bastante destaque aí, né? Informações do GE, né? Que o Flamengo vem com o Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Eric Pulgar, Gerson Arrascaeta, Everton, Cebolinha e Pedro no gol, né? Lógico que a formulação do Flamengo ficará com uma linha de 3 ali né, com Ayrton Lucas mais recuado, forçando a linha, fazendo a linha de defesa ali com Davi Luiz e Fabrício Bruno. E ao meio ficará o Wesley mais avançado como o Alan, junto com Everton Cebolinha pela outra ponta e Thiago Maia, Eric Pulgar fazendo a dupla de volância. Arrascaeta mais avançado ao lado do Pedro, jogando solto, igual jogou contra o Fluminense. E o Gerson aí, né, fazendo o apoio aí, né, ao meio campo aí, né, com o time do Flamengo. Então, essa provável escalação aí do Flamengo para essa partida aí. E o Flamengo que tem a chance aí, como eu falei, de chegar ao G4 do Campeonato Brasileiro. A gente sabe aí que o Mateuzinho continua fora. O Léo Pereira e Gabigol pode ser aí, né? Desfalques nessa partida, pensando já no jogo contra o Racing no meio da semana, na próxima quinta-feira. E penduragem nessa partida a gente tem o Ayrton, o Lucas, Fabrício Bruno e Thiago Maia, Vidal, né, que estará no banco de reserva. E a arbitragem dessa partida aí, né, é o árbitro Braulio da Silva Machado, aí, um velho conhecido árbitro aí, né, de apitar jogos do Flamengo, que é um péssimo árbitro, na minha opinião, assistido por Alex dos Santos, Thiago Americano Labs, e o VAR será
comandado por Daiane Muniz aí, né? O quarto árbitro, Alex Gomes e Stefano aí, né? Então, esse aí é o trio da arbitragem e a provável escalação do Flamengo para esse jogo aí, né? Lembrando que estamos numa semana importante, onde o Flamengo na quinta-feira jogará contra o atual líder do grupo A da Libertadores, o Racing, aqui no Maracanã, né? Flamengo, após empatar com o Flaco Nublense, não conseguirá chegar à primeira colocação do grupo A da Libertadores, mas tem sua classificação bem encaminhada aí, né? Contando com jogos aqui no Maracanã, que o Flamengo ainda recebe o Alcas para fechar a fase de grupos da Libertadores. Então, tamo junto, nação. Aguardo vocês aqui para a gente estar acompanhando o jogo, um pré-jogo aqui entre Flamengo e Vasco, falar um pouco mais dessa partida e acompanhar o jogo de modo react aqui no canal Jardim Só Flamengo. Se você não é inscrito no canal, botãozinho abaixo do vídeo, dá aquela moral, fortalece no like. Tamo junto, nação. Valeu, fui.